canal Prof. JP. Vamos continuar com as nossas abordagens relacionadas à prova da EAN. Dando sequência aos assuntos, eu escolhi um assunto que foi bastante abordado nas últimas provas, né, conforme eu tinha falado para vocês, ia fazer a seleção de todos os assuntos. O assunto em questão hoje aqui é força, tá? Então, os próximos vídeos vão estar voltados para as questões de forças que caíram na prova da EAN ultimamente, tá? Eu selecionei aqui 3 questões relacionadas à força. Então, vamos começar falando sobre o que é força. Força está dentro de um assunto chamado dinâmica, que está dentro de um assunto chamado mecânica. Força é o agente causador do movimento. Então, a dinâmica se preocupa em estudar o agente causador do movimento. Quem é o agente causador do movimento? A força. Se você tem aí um determinado corpo à sua frente, uma caneta, um lápis à sua frente, e ele está quietinho ali, paradinho em relação a um determinado referencial, a tendência dele é permanecer aí parado. Para que esse corpo que está aí, tendendo a estar parado na sua frente, entre em movimento, você precisa aplicar nele uma força. Então tem lá a caneta perto de você, a tendência dele é ficar ali. Então quando você vai lá com as suas mãos e coloca a caneta, tira ela do estado de repouso em movimento, você aplicou nela uma força. Ao mesmo tempo, nessa situação em que o corpo estava em repouso e o corpo entrou em movimento, porque eu apliquei uma força, isso nos remete lá a Isaac Newton, que elaborou, enumerou para nós 3 leis. As 3 leis de Newton, que são relacionadas às forças. Qual a primeira lei? A primeira lei fala da tendência do repouso. Olha o lápis que estava parado aí na tua mesa, a tendência dele era ficar ali. E tendência do movimento. O que a primeira lei de Newton fala? Que todos os corpos tendem a permanecer em repouso ou a permanecer em movimento. Então, quando eu pego a caneta, eu estou movimentando a caneta, estou escrevendo aqui, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, o corpo que estava parado tende a ficar parado. O corpo que estava em movimento tende a ficar em movimento. O que quebra isso? Aplicar nele uma força. Isso é a lei da inércia, primeira lei de Newton. A segunda lei fala de força igual a massa vezes aceleração. É justamente a fórmula que nós vamos usar para resolver as questões da EAN. E a terceira lei fala da ação e reação. A toda ação corresponderá a uma reação. Todo mundo sabe essa parte. A parte principal que eu considero é a segunda parte. Toda ação corresponderá a uma reação que é igual, porém no sentido contrário. Ninguém se atenta para esse é igual. Se eu aplico uma força no corpo, ele reage no sentido contrário com a mesma força que eu apliquei. Então nós vamos ver isso aqui abordadas nas 3 questões que nós vamos tratar aqui com vocês. Beleza? Então, por exemplo, onde que se aplica a primeira lei de Newton? Aplica quando você anda de carro e coloca o cinto de segurança. Quando esse carro freia, a tendência do teu corpo é continuar andando, né? Ele dá aquela guinada para frente, é o cinto de segurança. Dependendo da velocidade, né, se tiver, teu corpo pode ser lançado pelo vidro da frente, né? Então o cinto de segurança te prende. Isso aí é a primeira lei de Newton. Aqui, ó, nessa questão aqui da EAN, eu falo assim, a EAN falou assim, melhor dizendo, né? Observe a figura a seguir. Então eu tenho 3 figurinhas. Um tem um moleque andando de skate, outra tem esse moleque andando de skate tocando, entrando em contato com uma pedra que está no caminho dele, e a terceira aqui ele voando sem o skate já. Então ela fala assim, assinale a opção que indica a lei da física que foi parcialmente representada na figura acima. Letra A, lei da gravidade. Letra B, ação e reação. Letra C, inércia. Letra D, Coulomb. E letra E, Ohm. A resposta aí é a lei da inércia. O garoto estava andando de skate, a tendência dele era permanecer andando de skate. Só que no caminho dele tinha uma pedra no meio do caminho. Então o que aconteceu? O skate bateu na pedra, ele permaneceu aqui, né, em contato com a pedra, o moleque que estava solto voou, se deslocou para frente, porque o corpo dele tendia a permanecer em movimento. Justamente o que fala a primeira lei de Newton. Alguém pode pensar, há uma ação e uma reação. A ação e reação ela acontece da pedra com o skate.
não com um garoto voando. Então, o enunciado ele se refere ao que aconteceu aí na figura acima. O skate ficou parado, então na terceira figura ele mostra só o garoto, não mostra o skate, então ele está se referindo ao que aconteceu com o garoto andando de skate. Então, temos aí um exemplo da primeira lei de Newton, que está assinalada na letra C, tá bom? O que poderia ser feito aqui? Poderíamos falar de ação e reação entre o skate e a pedra, poderíamos, se tivesse a massa e a aceleração do skate, calcular essa força. Porém, essa questão aí não aborda isso, então eu só posso aplicar nessa questão, só para resumir, para fechar, a primeira lei de Newton, que é o que aconteceu com o garoto. A segunda, eu não posso calcular o valor da força, porque eu não tenho nem a massa, skate, garoto, e não tem a aceleração que ele se deslocava, e a ação e reação ela só acontece no skate com a pedra, e a questão mostra pela terceira tirinha que ele só quer saber do garoto. Então o gabarito aí é a letra C, primeira lei de Newton. Vamos aqui na próxima questão? Na próxima questão aqui, ela fala o seguinte: a figura representa um bloco de massa 100 kg, sendo puxado sobre uma superfície sem atrito por duas forças F1 e F2, que têm intensidade iguais, respectivamente, a 100 e 200 newtons. Qual é o valor da aceleração a que o bloco está submetido? Bom, pessoal, aqui eu tenho um caso de composição de forças. Eu tenho um bloco de 100 kg, lembrando que 100 kg é o valor da massa, tá? Então, M, a massa é medida em quilos, tá? Ah, quilo não é peso? Peso não é o que você verifica na balança. A gente fala peso, mas quando sobe na balança, você está verificando a sua massa. Peso é um assunto que eu vou abordar aqui nessa sequência de vídeo com vocês, tá bom? Então, eu tenho um bloco de 100 kg, a massa 100 kg, e eu tenho duas forças no mesmo sentido. Então, repare que a força F1, que vale 100 newtons, e a força F2, que vale 100 newtons, estão no mesmo sentido. As setinhas estão apontadas no mesmo sentido. E ele quer a aceleração. Nessa aqui, eu tenho ação e reação nela? Tem. Força aplicando sobre o bloco reagindo. Tem. Eu tenho tendência de movimento? Tem tendência de movimento. Tendência dos corpos é permanecer em movimento. Só que nessa questão, ele quer que nós calculemos a aceleração. Então vai nos levar à segunda lei de Newton, que fala que a força a força é massa vezes a aceleração. Só que tem um detalhe, nessa questão aqui, a força que a gente vai considerar é a força resultante. Resultante de quê, Jota? Resultante da ação de duas forças no mesmo sentido. Então eu posso inserir aqui um R, já que tem duas forças, força resultante. Então o primeiro passo teu é observar nas questões se as forças estão em sentidos contrários ou de mesmo sentido, ou em mesmo sentido. Se as forças estiverem em mesmo sentido, você vai somá-las. Então, como elas estão no mesmo sentido, então elas estão se ajudando. Então eu vou somar e dizer que a força resultante é igual a 100 mais 200. Aí tu não é bobo, tu já pensou. Jorge, quer dizer que se elas estiverem em sentidos contrários, eu vou diminuir uma da outra? Exatamente isso. Se tivesse 200 para lá, 100 para lá, tu ia diminuir 200 de 100. Tá? Sempre colocando em primeiro, quando for diminuir, quando for calcular a força resultante e estiver em sentidos contrários, põe a força de maior valor primeiro e diminui a menor dele. Então seria 200 menos 100 se eu tivesse uma setinha para cada sentido aqui, beleza? Mas nessa questão não é o caso. Então a massa aqui a força aqui vai ser somada, a massa do corpo ele fornece para nós 100 quilos e quer que nós encontremos a aceleração. Ficou fácil, a partir do momento que a gente pensou e percebeu essa situação, ficou tranquilo. 100 mais 200, 300, 300 igual a 100A, o 100 passa dividindo, 300 dividido por 100, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Alguns alunos, letra C, tá pessoal?
Alguns alunos me perguntam quando vem isso aqui, quando está no início do estudo, Jorge, esse quadrado aqui é para fazer alguma coisa com 3, o 3 virar 9? Não, esse quadrado aqui, metro por segundo ao quadrado, é a unidade de medida de aceleração. Vai lá no meu vídeo de Move que eu explico isso aqui para você, tá? Então a resposta aqui também letra C, né? Só conferindo aqui no notebook, isso, também letra C, é o gabarito dessa questão. Essa questão abordava basicamente a segunda lei de Newton, ok? Saiu aqui um pouquinho do plano, eu estou já preparando o enunciado da questão 3 para a gente seguir, o vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Aqui é tudo às claras, negócio de esconderijozinho, fica tudo formalidade. Eu dou aula aqui como dou aula na minha sala de aula normalmente. Eu quero que esse canal aqui seja justamente isso. O professor lida em sala com o aluno, ele lida aqui também, sem formalidade. Uns vão gostar, outros não. Problema, né? Não paga nada, só assistir, gostou, dá um like, não gostou, dá dislike, de qualquer maneira está mobilizando o canal, beleza? Então vamos ver aqui a questão 3 que eu abordei. Observe a figura abaixo, um trabalhador empurra um carrinho de 20 kg de massa. Então tem um carrinho aqui, esse carrinho tem 20 kg, e o trabalhador está empurrando ele aqui, está precisando cortar o cabelo? 20 kg, beleza? Considerando que nessa tarefa a aceleração produzida no carrinho foi constante, igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a força exercida pelo trabalhador foi D. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma ação do trabalhador sobre o carrinho, tem uma reação que é igual no sentido contrário, mas a questão não está pedindo isso. Eu tenho aqui uma tendência de movimento, a tendência que o corpo continue se deslocando da esquerda para a direita, primeira lei de Newton, mas essa questão ele está abordando a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então ele quer encontrar o valor desta força. É preciso que você preste atenção aqui, que o trabalhador está empurrando o carrinho, está empurrando os dois bloquinhos aqui, as duas caixas, né? Na figura não mostra direito assim, as duas caixas que estão nesse carrinho. Então ele está empurrando 20 quilos, 24 quilos e 36 quilos. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, o que ele está pedindo? Ah, está pedindo a força. Então vamos botar a fórmula aqui, para que eu possa me lembrar e não errar na hora da prova. Ele quer a força. Força é igual a massa. Aqui eu tenho 3 massas. Eu tenho 20, que é o carrinho, 24, que é uma das caixas, e 36. E ele fornece para nós a aceleração. Espero que não tenha saído do foco aí do vídeo, mas eu escrevo aqui mais para cá no próximo, tá, pessoal? Então, eu calculando aqui essas forças, vamos somar essas forças, vou trazer para cá, ficar mais enquadrado, né? Senão eu vou ter que ir lá olhar e vai atrapalhar. 20 mais 24, 44. 44 mais 36, 80 quilos. Atenção na hora de fazer conta para não dar mole. Tá? 80, e a aceleração ele forneceu 1,2 metros por segundo ao quadrado. Aí, na prova da ENA, né? É importante saber fazer conta com número decimal. Tá? 80 vezes 1,2, isso aqui tem que dar um número maior que 80. Então pensa, tá? Tem cara que vai lá e bota 9,6. Pô, como é que eu vou multiplicar 80 por um número maior que 1 e vai dar um número menor que 80? Não rola. Então tem que usar a cabeça. Tu vai ser marinheiro, pô. Então tu vai botar um navio para afundar. Tá? 80 vezes 1,2 tem que dar um valor maior que 90. Então isso aqui vai dar 96 newtons. Essa é a resposta. Newton é a unidade de medida de força. Tá? Unidade de medida de força, 96 também está na letra C. Tá? Para quem gosta de macete que não existe, né? Igual muita gente tem por aí. Ai, dá tudo C, sempre dá C na prova. Vai nessa não. O certo é tu saber fazer a matéria, resolver a questão de boa. Deu C, é C, deu D, é D, e bora para frente. Você estudando, você passa. Tá? Esse material com essas questões, caso você não tenha tempo de acessar e tal, tá lá no meu blog. O link do blog está na descrição. Entra lá, baixa o material com as outras questões, além dessas que eu vou abordar nos próximos vídeos. Baixa lá. Quanto custa? 0,800. Quanto custa isso aqui? 0,800. Posso dar um like lá? Quebra mó galho. Posso compartilhar? Quebra mó galho. Não gosto de pedir, mas é a política do YouTube. Meu intuito com esse canal aqui não é ganhar grana. Eu trabalho, sou formado, dou aula em colégio público, então tá tudo bem, tudo tranquilo.
né? Eu só quero te ajudar a você obter o teu concurso. Todo mundo fica tirando dinheiro de você aí, mas eu quero te ajudar, beleza? Espero que você tenha entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!